paz do Senhor, crianças. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Se cuidando? Lavando bem as mãozinhas? Muito bem! Eu sou a tia Dani, aqui da Igreja Apolo, e vou estar com as crianças da classe primários nesse mês de janeiro, para que a nossa escola dominical esteja acontecendo. Sim, no momento nós não estamos indo para a igreja, no templo, ter nossa escola dominical, mas nós vamos ficar aqui, ó, conectados. Vai ser bem legal. Vamos lá, vamos começar mais um trimestre? Hoje é a nossa primeira escola dominical do ano de 2021. Que legal, não é? Um ano novinho e um ano abençoado pelo nosso Deus. E nós vamos tratar de heróis e heroínas da Bíblia, porque a nossa revista tem como título Conhecendo os Heróis e Heroínas da Bíblia. Então nós vamos conhecer todas essas pessoas que fizeram algo muito importante, algo muito bom para o reino de Deus. E essas pessoas estão, ó, aqui escritas na nossa Bíblia e nós vamos conhecer. Eu vou dar uma dica do primeiro herói que nós vamos conhecer hoje. O nosso herói de hoje, ele construiu algo muito grande. O que será que esse herói construiu? Vou dar mais outra dica. Esse herói, ele conseguiu salvar a sua família. Já estão aí desconfiando de quem é? Vou dar a última dica e agora eu acho que vocês já vão descobrir. O herói de hoje, ele conseguiu salvar vários animais. Muito bem, crianças, nós estamos falando de Noé. Noé é o herói da história de hoje. Mas antes de nós começarmos a contar a história de Noé e como que ele foi o herói, aqui nessa história, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fechar o olho aqui e vocês aí, e nós vamos orar, tá bom? Fecha o olhinho. Papai do céu, queremos te agradecer por mais uma aula. Obrigada, Senhor, por estar sempre comigo. Que esse ano novo seja muito abençoado. Obrigada, Paizinho, pela nossa aula e por tudo o que o Senhor tem feito. Amém, crianças? Então vamos lá? Vamos para o título da lição. E o título da lição diz assim: Noé, o herói de sua família e dos animais. Vamos repetir? Título da lição, crianças: Noé, o herói de sua família e dos animais. Mais uma vez, bem forte. Título da lição, crianças: Noé, o herói de sua família e dos animais. Muito bem. Agora vamos para o Memória em Ação. O Memória em Ação diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmos 1:1. Vamos repetir, crianças? Memória em ação. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmos 1:1. Vocês estão vendo, crianças? Prestaram atenção, não é? Aqui já está dizendo que nós não devemos se misturar com aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Nós não devemos estar no meio de pessoas que fazem coisas erradas, que xingam, que chamam palavrões. Nós não devemos estar no meio dessas pessoas. E Noé, ele fez exatamente isso, crianças. Noé, ele estava vivendo um mundo muito complicado. As pessoas brigavam, as pessoas chamavam palavras feias, as pessoas não queriam saber de Deus. Mas Noé, crianças, Noé permaneceu fiel. Ele não ficou desobedecendo a Deus. Ao contrário, Noé foi obediente. E Deus ficou olhando e viu que a terra estava toda bagunçada. As pessoas estavam fazendo tudo o que queriam, não eram obedientes, não queriam saber de Deus. E quando Deus olhou, Deus se entristeceu e resolveu que iria mandar um dilúvio e iria acabar com toda a terra. Então,
Deus olhou e viu que havia um homem obediente, um homem justo. E sabe quem era esse homem, crianças? Era Noé. Então Deus olhou e falou com Noé, pediu para que Noé construísse um barco bem grandão, grandão, crianças. E então Noé obedeceu e foi lá construir o barco. E Noé foi construindo pedacinho por pedacinho. E conforme Noé ia construindo, Noé falava do amor de Deus. Noé contava para as pessoas que Deus iria mandar um dilúvio. Falava para que elas se arrependessem. Mas será que as pessoas acreditaram? Elas não quiseram acreditar. Mas Noé permaneceu fiel e foi lá construindo cada pedacinho do seu barco, assim como o Senhor tinha mandado. O Senhor mandou ele fazer desse jeito, ele fazia. Se o Senhor mandasse ele fazer desse outro jeito, Noé ia lá e fazia, porque Noé era obediente. Foi passando e chegou o dia. A arca estava feita, estava toda pronta e Deus mandou todos os animais até a arca de Noé. Sabe como Deus fez? Deus mandou um par. Mandou o macho e a fêmea de cada espécie de animal. E eles foram obedientes, os animais também obedeceram à voz de Deus. E cada um foi indo para a arca e entrando. E Noé ficou lá esperando. E Deus deixou com que Noé também levasse a sua família. E assim foi. Entrou no barco todos os animais que Deus mandou, sendo uma fêmea e um macho de cada espécie. E também Noé e a sua família, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. E assim a arca fechou. Crianças, é muito importante a gente ser obediente a Deus. Naquele momento a arca se fechou e a chuva começou, crianças. Aquelas pessoas que antes não acreditavam em Noé, agora começaram a olhar para o céu e começou a cair a chuva. E elas começaram a ficar desesperadas, mas agora já era tarde. Noé já tinha falado tanto para elas que Deus iria fazer isso, que iria mandar a chuva, mas elas não acreditaram. E agora a arca já estava fechada, a chuva já estava acontecendo. Eles não foram obedientes, eles não quiseram saber de Deus, mas Noé, que foi obediente, pôde, certo, se salvar. E ainda salvou a sua família e todos aqueles animais. Vocês estão vendo, crianças, como é importante obedecer? Tem uma música que diz: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Crianças, obedecer deixa o coração de Deus alegre. Então que eu e você seja obediente, que a gente não se misture como Noé fez. Lá naquele tempo, Noé não se misturou com aquelas pessoas que estavam erradas. Ao contrário, Noé foi obediente. Noé obedeceu a palavra de Deus e Deus o honrou, Deus o protegeu, Deus livrou a Noé, a sua família e todos aqueles animais. Vocês estão vendo como Noé foi um herói? Ele foi o herói da sua família e o herói daqueles animais. Agora eu vou deixar o desafio. Não achem que não tem desafio, não. Vocês vão ter que desenhar uma arca bem bonita. Pega uma folha e desenha na folha toda a arca bem bonita. Desenha o mar, coloca os animais e tem um detalhe-chave. Vocês vão colocar na frente da arca o nome principal. Qual é o nome principal que Noé foi? Noé foi obediente. Então, vocês vão botar na parte da frente da arca de vocês o nome obedecer. Vão escrever o nome obedecer, vão pintar, vão colorir e vão tirar a foto, vão mandar para a tia de vocês, que a tia da igreja de vocês vai estar anotando o nome daquelas crianças que estão participando e vai estar pontuando, viu? As crianças que estão participando vão ser pontuadas e lá no final do trimestre vão ganhar aquela surpresa se forem obedientes e cumprir as atividades da EBD. Crianças, quero agradecer a vocês por essa aula. Um beijo e até próximo domingo. A paz do Senhor!